Muito bom dia, sábado por aqui. Espero que sábado aí também. Estamos da nossa casinha para sua telinha. E vem chegando bem pertinho. Agora me fala, minha amiga, meu amigo, você está em dia com a sua saúde, com a sua beleza, com a sua autoestima? Se você não estiver 100%, então bora ficar em dia comigo? Agora está chegando o Bom Dia Saúde. E hoje nós vamos receber no Bom Dia Saúde o nosso mais novo colunista, falando sobre um tema muito legal, que é cirurgia plástica. É vaidade ou qualidade de vida? Confere aí. Gente, Bom Dia Saúde hoje recebe esse médico referência, gente, sabe no quê? Cirurgia plástica. Olha só, quem não ama esse assunto, não é mesmo? E nós trouxemos ele com muita honra em recebê-lo, Dr. Rafael Alcalde. Tudo bem, Flávia? Obrigado pelo convite. Obrigada a você Uma pela honra estar aqui presença. participando do programa. A honra nossa em recebê-lo. Dr. Rafael, nós vamos falar hoje até mesmo cirurgia plástica. É uma questão de vaidade ou qualidade de vida? Cirurgia plástica, eu acho que envolve esses dois fatores, tanto Tá. a qualidade de vida quanto a vaidade. Imagina uma paciente que fez uma mastectomia por câncer de mama, Ok. não poder colocar um biquíni para ir para a praia, né? Ou um paciente que fez uma cirurgia bariátrica e está com aquele abdômen avental. Então, eu acho que a cirurgia plástica reparadora, ela entra aí, na qualidade de vida, trazer qualidade de vida para esse paciente. E a vaidade, ela entra junto também na cirurgia plástica. Eu acho que, pô, quem não gosta de se sentir bem, bonita, Com certeza. colocar uma roupa bacana e aquela roupa cai bem. Tem uma coisa que eu sempre falo, eu tenho algumas pacientes que já me falaram assim, doutor, antigamente as roupas que me escolhiam, hoje eu que escolho as roupas. Olha que legal, Olha que doutor. bacana. Então, por quê? Porque aquilo que ela queria vestir não ficava bem nela, ou ela não se sentia bem. Sim. E hoje não. Hoje, depois de uma cirurgia plástica, traz essa autoestima, essa autoconfiança que faltava para ela antes de realizar o procedimento. De realizar. E me fala uma coisa, hoje quais são assim os procedimentos, né, mais procurados para quem busca até mesmo melhorar essa questão não só da parte estética, mas também da qualidade de vida? Eu acho que assim, dentro da cirurgia plástica, eu acho que a gente tem a tríade de mamoplastia, abdominoplastia e lipoaspiração, né? Tá. Muitas vezes sendo cirurgias duplas ou triplas que a gente fala, então a paciente vai fazer uma lipo com abdômen ou vai fazer uma lipo com abdômen e mama. Hoje em dia são esses três procedimentos mais procurados e mais realizados dentro da especialidade da cirurgia plástica e que traz muita qualidade de vida para a paciente. E a gente, assim, bate muito martelo nessa questão, principalmente vocês, mulheres aí de casa, na questão da relação, né? A pessoa assimila a cirurgia plástica já logo com a questão de autoestima, né? E como que isso está ligado até mesmo nos resultados da cirurgia plástica? Vou te contar uma história. Eu imagino, as mulheradas ficam tudo doidas. Eu vou te contar uma história. Tem uma paciente que trabalha numa grande empresa e ela, a cada 3 meses, ela tinha reuniões dos vários setores. Então, eram reuniões com muitas pessoas, enfim. E aí, fazia 2 meses que ela tinha feito uma cirurgia e ela foi numa dessas reuniões. Ou seja, ela já estava bem, já estava desinchada, ela ainda estava usando uma cinta elástica, mas ela estava super bonita. Ela tinha feito lipo com abdômen. E aí ela voltou comigo, ela falou assim, ai, doutor, semana passada eu fui na reunião, uma reunião que é trimestral, ela me explicou, e ela falou, você tinha que ver como as pessoas me olhavam diferente, como elas me olhavam com admiração, falando, olha como você tá bonita, Sim, como que você enaltecendo, fez, como né? você tá. Isso. E o mais bacana foi que ela me falou, e não foi só da cirurgia, doutor, eu tava me sentindo bem, eu tava me sentindo bonita, eu me maquiei, eu me arrumei, então coisa que eu não fazia antes de eu fazer a cirurgia, porque eu me sentia feia. A vaidade acaba, Eu né? não estava bem, a minha autoestima estava lá embaixo. Então, a cirurgia plástica, ela trouxe isso, ela trouxe esse bem-estar e essa autoconfiança que faltava para ela antes de fazer a cirurgia. E isso é muito E incrível. isso é muito real. É real. A gente vê no consultório. A paciente, ela chega antes de operar de uma forma,
depois de operar, Depois é outra vem, mulher. doutor É outra Rafael, mulher. É arrasou. outra mulher. É outra mulher. A roupa muito mais... não é decotada, mas assim... Ela, Mais acinturada. mais acinturada, ela tá mais pintada, ela tá mais, Sim. né, maquiada, ela tá... Né, ela tá mais sentindo, radiante. ela tá sentindo muito Porque, melhor. na verdade, a autoestima tem uma ligação de dentro para fora, né? A Tem, gente tem tem. essas questões, né? Até mesmo nós mulheres que passamos aí por questões hormonais. Nós temos TPM, né, doutor Rafael? Tem. Aí, e me fala uma coisa até, um complemento. A cirurgia plástica, ela como que eu posso dizer? Na questão do processo de emagrecimento, ela é uma cirurgia, no caso, que pode ser junção de um emagrecimento, ser utilizada para emagrecer? Não. Não. O objetivo da cirurgia plástica nunca foi e nunca será Muito bom. emagrecer. Tá. Então, eu tenho pacientes que vêm acima do peso, isso é normal. Aí fala, quero fazer. No nosso consultório, querendo fazer uma cirurgia plástica, mas também com o objetivo de perder peso. E ela não é, o objetivo dela é perder peso, é uma consequência. É óbvio que se eu vou fazer uma lipoaspiração, se eu vou fazer uma abdominoplastia, eu estou tirando o tecido da paciente, automaticamente essa paciente vai perder peso. Sim. Mas ela não tem como objetivo fazer o paciente diminuir o peso ou emagrecer. E sim ao contrário, a paciente emagrece antes, para aí sim depois a gente fazer a cirurgia plástica. Que aí faz, ó, gente, aí fica belíssima. E falando na questão do processo, eu acredito que você deve ouvir muito isso no consultório. Doutor, como que é o pré, o pós-operatório, né? Porque isso é muito importante nós falarmos, até pela segurança daquele paciente. Sim, sim. A tríade, né, que a gente chama, é o pré, o intra e o pós-operatório. Tá. Então, uma paciente ela tem que fazer um pré-operatório muito São bem alguns feito. exames específicos. São os exames laboratoriais, exames cardiológicos, exames específicos da cirurgia. Então, uma paciente que vai fazer mama, tem que fazer exames da mama. Uma paciente que vai fazer abdômen, tem que fazer exames do abdômen. O intraoperatório, obviamente, ele é essencial você operar com uma equipe de cirurgia plástica dentro de um ambiente hospitalar. Muito, né? Importante isso. Isso é muito importante. E a gente, infelizmente, a gente vê essas tragédias acontecendo, muitas, né? E geralmente faz aonde? Faz em clínica, faz no consultório, onde não tem suporte para fazer um procedimento cirúrgico. Não tem um preparo, né? Não tem um preparo, não tem uma retaguarda. Sim. Então, o intraoperatório é muito importante e o pós também, obviamente, né? Então, usar a cinta elástica, fazer uso das medicações, fazer usos, realizar as drenagens linfáticas, o retorno. O paciente opera, retorna 2 vezes e some. Tem que voltar, a gente tem que fazer esse acompanhamento para acompanhar a cicatriz, para acompanhar todo esse processo. Então, é muito importante o preparo e realmente esse pós-operatório bem feito. E existe, assim, uma idade específica para fazer uma cirurgia plástica? Sim e não, né? Aquela coisa. Dependendo qual... Dependendo de qual procedimento. Isso. Exatamente. Então, por exemplo, se a gente vai falar que uma paciente quer fazer uma mama ou quer fazer um nariz, eu tenho que esperar passar toda a parte da adolescência, da puberdade, ela entrar numa adulto jovem, porque o corpo ele vai se desenvolver e eu poder fazer uma cirurgia dessa. Em contrapartida, uma criança, por exemplo, que nasceu com lábio leporino, ou que tem uma fissura palatina, os procedimentos cirúrgicos, eles começam entre 3 a 6 meses. Então, obviamente que eu tenho que fazer uma cirurgia muito mais cedo para a gente poder fazer essas correções. E do outro lado também, a paciente de mais idade, hoje em dia a idade ela não é um limitante, e sim a vontade que a paciente tem de fazer a cirurgia, a indicação da cirurgia e principalmente a condição física dela. Então, se é uma paciente que tem um pouco mais de idade, mas é uma paciente ativa, que faz atividade física, enfim, que não é tabagista, que não tem pressão desregulada, diabetes desregulado, ela tem condições de fazer uma cirurgia plástica. A gente faz muitas cirurgias com pacientes acima de 70 anos e que vão super bem. Sério? E que a paciente se redescobre. Né? Olha então, isso, gente! É muito bacana. Isso é legal da cirurgia plástica. A gente pega desde do bebezinho e vai até a idade mais jovem, gente. Adoro! Adoro! E me fala uma coisa, como que a gente faz para saber se o procedimento é indicado, por exemplo, para mim? Avaliação personalizada.
Não tem outra forma, né? Tá. Então, hoje em dia, a gente até facilitou a internet, né? Para a gente consegue fazer a consulta à distância. Então, os pacientes, eles mandam foto, a gente avalia, a gente conversa, mas nada como uma boa conversa. Vir ao consultório, a gente fazer um bom exame físico, entender qual que é o caso da paciente, para aí sim poder fazer a indicação correta para esse tipo de cirurgia. Gente, lembrando sempre a importância de procurar um especialista na área. Então, você que está pensando em fazer uma cirurgia plástica, lembre-se do recado do Dr. Rafael. Sempre procurar, né, respeitar aí a questão até mesmo da avaliação, ir ao Uhum. consultório, ver se tem toda uma estrutura, né, para realizar esse procedimento. E eu gostaria no próximo programa, Dr. Rafael, quando você voltasse, nós falarmos sobre um dos assuntos que eu acho até que é uma consulta free para mim. Quando que é importante fazer a troca, por Troca de exemplo, prótese. da prótese, né? Se é necessário, se não é. Bora lá? Bora lá. Pode ser uma consulta free? Pode ser uma consulta fria. Eu amo, gente. Doutor Rafael, muito Obrigado a obrigada. você, E Flávia. olha, agradeço a sua participação. Obrigado. Seja muito bem-vindo ao Bom Obrigado. Dia Saúde. Gostaria que você deixasse o seu arroba pra gente. O meu é dr_Rafael Alcalde. Entra lá no Instagram, clica na bio, será muito bem recebido e muito bem-vindo. Com certeza. E se você tem dúvidas, pode chamar lá no direct que ele responde, viu? Obrigada, doutora. Obrigado, Flávia. Até o próximo. E agora eu vou ter uma conversa boa com a doutora Priscila Matos. Eu superamos os assuntos que ela traz aqui no Bom Dia Saúde, justamente não só para as mulheres, mas de repente você acha que o casamento termina no cartório? Muito pelo contrário, o casamento começa a terminar a partir do silêncio desse casal. Confere aí. Gente, hoje nós vamos trazer um tema a você que está me assistindo, minha senhora, meu senhor, a você, minha amiga, que está passando de repente por uma situação ruim dentro do seu casamento, porque nem todo casamento ele termina no cartório. Às vezes o distanciamento, o silêncio, tudo isso remete até mesmo à finalização de um casal que poderia aí ser felizes para sempre, que é o que a gente pensa aí para o resto da vida quando a gente chega a casar com alguém, não é mesmo? Mas, para a gente complementar esse assunto e tirar até mesmo algumas dúvidas super relevantes sobre esse assunto, eu trouxe ela, a nossa colunista, a doutora Priscila Matos. Gratidão por mais um dia. Gratidão, obrigada por você Bom estar aqui dia. novamente. Eu quero saber um pouquinho desse assunto, Pri, que eu acho super interessante. E o quanto é importante nós cuidarmos, né, dessa parte, porque às vezes muitos acometem no final de um casamento, dentro da própria casa, o distanciamento, né? Dorme-se em camas separadas, Às vezes até em casas separadas. até em casas separadas. Opa. Ah, tem a casa do fundo, fica você. Não, moram em casas separadas, dormem em quartos separados, não mantêm um relacionamento de fato com relação Sim. sexual, estão casados, mas não vivem como um casal. Entendi. Né? O que tem em comum normalmente são os boletos, os filhos, as finanças Isso, ó. e o cotidiano. O restante, cada um tem a sua vida de forma paralela. E como que a gente pode, doutora Priscila, pelo seu conhecimento, identificar que esse casal está passando por essa questão aí do distanciamento, dessa questão do silêncio entre o casal? Primeiro sinal de alerta, a falha na comunicação. Um casal se perde quando não se comunica. E quando vai falhando essa comunicação entre eles, é onde cada um vai se distanciando. Por quê? Muitas vezes o que a esposa vai dizer ao marido é besteira. Ah, não, deixa isso para lá. Né? Isso não é importante. Nossa, mas você vem com essa chatice de novo. Eles perdem a conexão entre si. Deita cada um no seu celular, não fazem mais nada juntos, ou quando faz só com os filhos. Eles se perdem dentro da relação. Né? Eu atendo casais que, por exemplo, não conseguem fazer uma viagem sozinhos
Porque, meu marido não consegue deixar os nossos filhos. Muitas vezes nem a esposa, tá? Sério? Opa! Muitas vezes o marido não consegue deixar os filhos para ter uma viagem com a esposa. Com a esposa, que seria Que é algo natural e normal. e mega importante para a relação. Sim. Uma saída no final de semana. Poxa, dá para deixar os filhos um dia ou outro com a vovó, com o vovô, com uma babá, com alguém de confiança para o casal fazer um passeio. Com certeza. Doutora, eu não tenho dinheiro. Como você não tem dinheiro para ir dar uma voltinha, nem que seja na praça, na rua da tua cidade? É verdade. Sentar num banquinho, conversar 15 minutos, se ouvir o outro, ter uma escuta ativa, sabe? Com carinho, com amor. Escutar o outro da forma que você gostaria de ser escutado. Sim. Não como se fosse um problema ou uma cobrança. Porque nós, mulheres, quando nós não somos ouvidas, a nossa energia masculina ela fica muito alta. E o que acontece, a impressão que dá é que a gente não fala mais, a gente só manda. Aí começa a virar uma bagunça, E né, o marido não consegue ouvir esse mandar. Porque não é o falar, é o como falar. Sim, que aí eu acredito que a mulher já está no limite, ela já começa a gritar, já começa a impor. E eu acho que você impor uma Pedi situação... que você trocasse o chuveiro para mim tem um mês. E você não trocou. E você não trocou. É isso mesmo. E por que muitas das vezes acontecem essas situações até mesmo, né? Que os casais perdem essa questão do conversar. Por que isso acontece? O cotidiano em si, ele não é fácil. Viver a dois. Você vem de um relacionamento, você vem de vida diferente do seu parceiro. A sua vida anterior dificilmente foi igual. Vocês vieram de criações diferentes. Então, na sua casa era de um jeito, na casa do indivíduo era de outro. E aí vem duas pessoas diferentes, imperfeitas, querendo trazer aquilo que aprenderam lá na casa da mamãe e do papai dentro desse lar. E se ambos não estiverem dispostos, prontos para escolher, prontos para olhar com carinho a situação de forma parceira, eles vão se perder no meio desse caminho. Com certeza. E você toca muito nesse assunto da questão do diálogo. Um casal sem diálogo, o que isso pode, por exemplo, afetar numa saúde emocional desse casal? Gera ansiedade, depressão. São vários fatores. Por quê? Porque quando você não está bem dentro da tua casa, você não consegue estar bem em nenhuma outra área da sua vida. Sim. Você já começa o dia, imagina. Esposa e marido começaram um dia, um não olhou para a cara do outro, começaram um dia brigando, e o esposo vai trabalhar, precisa manter o sustento da família, só ele trabalha. Com qual cabeça ele vai chegar lá no trabalho dele? Não tem como. Não tem como. E aí a esposa ficou em casa para cuidar dos filhos. Como que ela vai estar cuidando desses filhos? Ou ela vai para o trabalho dela. Como que ela vai chegar lá se no primeiro momento do dia dela já não começou legal? A hora que ela chega em casa, ela já vai chegar na defensiva e ele também. Então ambos chegam se defendendo. E aí que gera todo esse conflito. Porque ninguém se escuta mais. Todo mundo está, cada um com a sua arma, pronto para se defender. E fora aquela, não é só a questão, né? É a cara, né? Fica com aquela cara emburrada. O tratamento de silêncio. Isso, e dá uma agonia, começa o coração a ficar angustiado, não é? Exatamente. Isso reflete até mesmo no dia a dia dos filhos. E aí os filhos que veem os pais se tratando dessa forma, qual a consequência para eles? Eles vão achar que isso é comum. Esse turbilhão de emoções dentro de casa, eles crescem achando que é comum. E vão buscar parceiros igual a mamãe e o papai, que ficavam brigando dentro de casa. Então isso reflete na vida mais que demais na vida dos filhos. Reflete entre gerações. E Pri, pelo seu conhecimento hoje, assim, como que você pode, de repente, dar uma orientação pra gente? Um casal que esteja passando por essa situação,
ou até mesmo das nossas amigas que está nos assistindo, como que ela faz para reconstruir, até mesmo alinhar esse diálogo, essa conexão dentro de casa, para melhorar toda a questão do âmbito familiar, né? Que é um reflexo. A terapia de casal, ela é incrível. A primeira coisa é buscar uma A terapia. terapia de casal, ela é maravilhosa. Tá. Doutora, eu não tenho como buscar uma terapia de casal num primeiro momento. Busque você o autoconhecimento. Meu parceiro não quer mudar. A gente só tem do outro aquilo que tem dentro de nós. Guarda essa frase. Eu só tenho do outro aquilo que existe dentro de mim. Se eu me respeito, eu vou receber respeito. Se eu me amo, eu vou receber amor. Se eu tenho limites, eu também vou saber dar limites. Então, tudo que tem dentro de nós, nós vamos transbordar dentro de qualquer relação. Começa de dentro para fora. Então, não adianta gritar com o outro, sendo que eu só apenas quero ser ouvida. Verdade. Eu estou gritando porque eu quero ser ouvida. Então, não é esse caminho. Não é o falar, é o como falar. Uma dica rápida. Você quer pedir algo para o seu marido, você sabe que ele vai demorar 2 meses para fazer. Por exemplo, consertar o chuveiro, como eu dei o exemplo Sim. aí. Vai consertar o chuveiro. Meu amor, tá ficando frio. Na nossa casa é muito importante todo mundo ter água quentinha. Você pode consertar o chuveiro para nós? Diferente do... Dá para consertar o bendito do chuveiro que eu tô esperando há 1 mês? Mas Não é o falar, é o como como você falar. falar, né? É o como falar. É fácil? Claro que não. Não é. Não é. Tem hora que você tá querendo Às vezes eu pegar penso o assim, indivíduo a pelo teoria é diferente de pescoço. prática. Com certeza, Porque- mas é treinamento. É treinamento, é o que você falou. Por isso que precisamos da doutora Priscila Matos, 24 horas. Por favor, já marca aí. Já marca, já entra lá nas redes. Por favor, me ajude. DRA.Priscila Ferreira neuro. Pronto, já entra no Instagram, já fala, olha, pelo amor de Deus. Socorro! Entre em contato com a equipe do Em Dia, que eles vão direcionar. Com certeza. Está com problema de chuveiro em casa? Não chame o marido de aluguel, chama o marido. Chama o marido. Até porque o homem precisa se sentir útil. Com certeza. E quando nós fazemos tudo, nós tiramos essa utilidade do Dele. homem. E nós invalidamos a masculinidade desse homem. É verdade. O homem, ele precisa do espaço para ele fazer. Com certeza. Ai, mas demora 1 mês? Deixa ele no tempo dele. Conforme você vai treinando o indivíduo, ele vai fazendo mais rápido. Então, tem que treinar, gente. Bora treinar essa filosofia junto com a doutora Priscila, porque é difícil, eu sei, gente. Olha, inclusive, até no programa passado, o doutor Marcos, que é esposo da doutora Priscila, esteve aqui falando, né, sobre a questão de família e etc. Eu gostaria que você viesse com ele, já fiz o convite, ele super topou. Combinado. Eu gostaria que você viesse no programa para a gente falar sobre a questão de famílias tóxicas, o que isso reflete até mesmo em casais, dentro de família e até na dependência química. E como Bora. reflete? Essa disfuncionalidade reflete muito. Bora falar sobre esse assunto? Vamos. Então tá bom. Espero você, então. Recentemente trouxemos um dos assuntos sobre o bullying. Yasmin Berti, doutora Grazi Jurusek, Tânia Araújo, psicanalista, e a mãe da Sofia, a Daiane. Hoje nós vamos realizar um grande sonho da Sofia, que era fazer e realizar o procedimento nas orelhinhas dela. E olha que eu vou te contar que foi emocionante. Confere essa entrevista no Belezinha Revelada de hoje.
Oi, gente, eu sou Yasmin Bert e hoje no primeiro Belezinha Revelada a gente vai conhecer a história da Sofia Agno aqui no consultório da doutora Grazi. Então hoje a gente vai... A Sofia, ela já tá lá em cima com a Flavinha. Gente, a Flavinha é maravilhosa, já tá entrevistando, já tá fazendo um monte de coisa. E ela hoje vai arrumar as orelhinhas dela, a gente vai fazer uma harmonização nas orelhas, uma coisa que era um sonho pra ela. Então hoje a gente vai lá e vamos ver o que vai acontecer. E é isso, então vamos lá comigo. E antes da gente subir, eu quero abordar um assunto, gente, que é muito importante, que várias crianças também sofrem e também que é o caso da Sofia e do irmão dela. Então, gente, eu vou falar sobre o bullying, que é uma coisa que é muito triste, que eu simplesmente, pelo menos eu não gosto. Mas eu tô com uma convidada aqui muito importante, que é filha da Flavinha, a Maria Lombardi. Maria, queria perguntar pra você, o que você acha sobre o bullying do povo ficar zoando, né, as pessoas de alguma coisa que não tem nada a ver, né? É assim, eu acho muito feio, porque tipo, a criança vai estar muito triste, chora também no meio da aula, né? Porque assim, é muito ruim o bullying, né? Mas assim, é uma menina muito linda, muito bonita, né? Porque assim, né? Ela é super linda e ela é uma menina muito maravilhosa, então ela não merece sofrer bullying como nenhuma criança pode sofrer, né? Diga não ao bullying! Porque nós sabemos o quanto é importante o acolhimento, a educação, né? Os princípios e a base, principalmente familiar, dentro de casa. Mas pensando tudo nisso, nós vamos levar tudo um pouquinho da história da Sofia. Tudo bem, Sol? Uhum. Eu queria saber, então, você tem quantos anos? Eu tenho 9. 9 aninhos. Você estuda? Estudo. Eita, isso é bom, né? Uhum. E aí me fala, você hoje tá aqui na FaceNear, que é uma clínica maravilhosa, hoje referência, você sabe, mundialmente falando. Doutora Grazi, referência em automodelação. E aí você procurou a doutora Grazi para realizar o procedimento. Por qual motivo que você, hoje com 9 para 10 anos, né, praticamente, tomou essa decisão de vir fazer esse procedimento? É porque eu sofria muito bullying na escola. Gente, agora a tia Flávia tá lá na frente falando com a mamãe da Sofia e com a Sofia também. Mas agora eu tô aqui com a doutora Grazi pra fazer algumas perguntas pra ela, gente, porque eu tenho muitas dúvidas, né? E como é um procedimento difícil, vamos dizer assim, né? Então eu vim fazer umas perguntas. Tia, você tá bem? Tudo bem, minha linda. E você, tudo bem? Também tô ótima falando aqui com você. Queria perguntar, assim, que eu tenho várias dúvidas, que eu sou uma menina muito curiosa. Isso é um procedimento, é cirúrgico, o que é? Bem interessante. Antigamente, quando as pessoas queriam corrigir a orelhinha, tinha que ser através de uma cirurgia. Mas hoje tem um procedimento novo, então algo muito novo que muitas pessoas ainda não conhecem, que é a harmonização de orelhas. Ou seja, com um procedimento que não é cirurgia, não tem corte, não tem cicatriz, não precisa internar no hospital, não precisa ficar dias de repouso, ou seja, com um procedimento bem mais simples, a gente pode fazer a harmonização das orelhas e colocar a orelhinha do jeito que ela quer. Então, uma orelhinha que é mais para frente, a gente consegue trazer um pouquinho mais para trás, mas sem precisar fazer uma cirurgia. E esse procedimento, mesmo que não tenha cortes ou nada do tipo, dói ou é indolor? É totalmente indolor. A criança ou o adulto, que isso pode ser feito tanto em crianças como em adultos, vão chegar aqui. A gente vai passar uma anestesia que eu falo para as crianças que é um líquido mágico. Então, uma anestesia que não dói, que não arde e que vai fazer a orelha dormir. Quando a orelha dormir, eu vou amarrar um fiozinho, ou seja, eu explico tudo de uma forma muito lúdica para as crianças. E amarrando esse fiozinho, a orelha vai ficar na posição que a gente deseja. E ao longo dos anos, a orelha naquela posição, ela vai ficar daquele jeito para sempre, ela não vai mais voltar à posição anterior. Ou seja, é um procedimento definitivo. Entendi. E quantas horas ou, não sei, minutos, né, dura esse procedimento? É um procedimento bem rápido, em torno de 60 minutos a gente já
chega na clínica, faz anestesia, já faz a transformação e a pessoa já sai com a orelhinha aí, ó, bonitinha do jeito que ela vai ficar. Você gosta de ver as crianças assim felizes quando elas saem do consultório? Porque, gente, você assim, porque tem muito bullying, né, em relação de ter as orelhinhas ou pra frente ou muito abertas, né? Então, você gosta de ver as crianças assim felizes? Gente, todo mundo gosta, né? Mas qual que é o sentimento de você ver que você tá ajudando várias pessoas? É indescritível, eu me emociono, acho que tanto ou mais com os meus pacientes. Eles falam, não, eu que tô mais emocionada. Aí eu falo, não, quem tá sou eu, não sou eu, sou eu. Hoje a gente fez um procedimento estético para que você fique mais feliz com a sua aparência, com a sua imagem, para que você se torne uma mulher e uma menina mais confiante. Mas nunca se esqueça, a verdadeira beleza não tá aqui. Ela tá aqui, ela vem do coração. Mas vamos ver o resultado do seu procedimento. Espero que goste. Tá brincando? Não olha a orelha, né? Pegou outra, é? Obrigada! Muito obrigada! Eu amei! Você tá mais linda ainda. Gostaram, gente? Vai lá abraçar a mamãe. Obrigada, doutora. Que Deus te abençoe muito, viu? Obrigada. Obrigada por Ficou tudo linda, linda. vocês. Olha. Uma princesa. Gente, a Sofia ficou radiante. Que felicidade de realizar mais um sonho, né, Grazi? Ela ficou com as orelhinhas perfeitas, do jeito que ela sempre quis. Mas eu acho, meninas, que tem alguma coisa que a gente ainda pode ajudar mais ela. O que você acha, Yas? Gente, eu acho também. Então bora acionar quem? A Liga do Bem! Quanta emoção, né? O Belezinha Revelada de hoje, Sofia realizou um dos seus sonhos. E olha, Sofia, vou dizer para você, continue sendo essa criança incrível e maravilhosa de um coração único. Que você seja eternamente feliz. Esses são os nossos agradecimentos a todos os envolvidos pelo Belezinha Revelada. Doutora Grazi, você mora no meu coração. E agora, falando em mora no meu coração, eu não sei vocês aí de casa, mas eu tenho uma paixão pela cidade de Indaiatuba. E eu quero chamar o nosso Em Dicas de hoje em Indaiatuba. Gente, cheguei aqui no melhor pastel da sua vida. Tá bacana, cara? Olá, Flavinha, tá bacana. Eita, que pastel delicioso. Eu tive que voltar, hein, amigo? Que bom você ter voltado, Flavinha. É um prazer enorme ter você de volta. Então desce aqui que eu vou te contar a história de hoje. Tá bom, Flavinha. Hoje, você sabe que eu voltei aqui por causa daquele pastel tá bacana, que é fraldinha desfiada, ovo, catupiry e azeitona. Tô certa? Ô, Flavinha, que bom ter você de volta novamente, hein? Pra tá deliciando os nossos pastéis aí, provando nossos pastéis, né? Gente, uma ótima pedida é esse, tá bacana. Mas hoje, Carlos, eu quero saber dos seus clientes quais são os pastéis preferidos dele. Posso? Claro, Flavinha. Vamos saber quais são os preferidos pastéis deles? Eu gosto muito do pastel especial de carne. E lá em casa faz muito sucesso o pastel de queijo e o pastel de frango catupiry. O tá bacana, acho que é na minha opinião, o melhor, né? Assim, eu gosto O meu também. que é o especial, tá bacana, né? E eu tava olhando, você já comeu o seu e tá levando pra casa. Tem que levar, só não vou comer aqui o outro, porque senão eu vou apanhar em casa. A mulher fica... Vai ficar brava. E o pastel, qual que é o seu preferido aqui? Carne com ovo, eu acho que é o melhor. E o da senhora? Palmito. Palmito? E você, linda? Especial de carne 2. Olha, e você, meu amor? Palmito com queijo. Enzo, fala pra mim, qual pastel que você mais gosta aqui do Tabacana? Com queijo, né? Meu nome é Giovanni, o melhor é o de pizza, tá? Vou ter que ser honesto aqui, porque esse aqui tá passando umas informações erradas. É pizza. É pizza. É pizza. E você? Eu sou o Felipe e o melhor por mim é de frango, qualquer um. Frango, qualquer um. E você, amiga? Pizza.
Ó, pizza, então já foram 2. E você, como você chama? Eu me chamo Luca e eu vou ter que concordar com isso. O melhor é o de carne com queijo mesmo. Carne com queijo, 2-2. Tá empatado. E você? Pra mim é queijo. Queijo, ó, já não, é um novo, tá vendo? E o você, agora pra desempatar, hein? Ou não, né? Qual que é? Eu sou a Laura e eu prefiro de pizza. Pizza, então ganhou pizza! Gosto de carne com queijo, azeitona e pizza. Pizza. Meu, eu tenho que provar esse pastel, gente, porque tá todo mundo falando pizza, carne com queijo, azeitona. Você já provou o Tá Bacana? Não, ainda não. Então peça. Na próxima, combinado? Sim, aí com você me conta certeza. pra mim. Qual que é o pastel que você mais gosta de comer aqui no Tá Bacana, amiga? Frango com catupiry. E não pode faltar o caldo de cana, né? Ai, o caldo de cana. Acompanhamento principal, né? Ai, com certeza. Porque às vezes a gente acha que pastel é só na feira. E você vê que hoje o Tá Bacana é sucesso aqui em Indaiatuba, né? Super recheado, não é oleoso, maravilhoso. Sequinho. Primeira vez, aí volta. E você, meu amigo, qual que é o seu predileto agora? Predileto é carne de especial. Carne especial. Toda sexta-feira eu venho aqui pegar pastel para mim, para minha esposa, e eu pego o especial de carne 1, toda sexta-feira. E aproveitando, pego o doce também. Ah, vai docicar ainda mais a nossa vida. E você? Que bonitinho. Eu preciso te confessar. O pastel que ganhou hoje, sabe qual foi? Nem imagino, Flávia, porque todos são bons, né? Mas hoje a eleição foi acirrada. O pizza. Que bom, Flávia. Que Todo mundo falou desse pastel de pizza, né, gente? Que bom que eles gostaram do pastel de pizza, né? Mas todos são bons, na verdade, né, Flávia? Aqui, o meu, já te falei, o Tá Bacana é o meu predileto. E o seu, Carlos? Ah, eu gosto de todos, Flávia. Mas eu tenho um de filé de tilápia que eu adoro, porque como que é eu gosto... diferente. Eu gosto de peixe, né? Tá bacana pra você, Carlos? Pra você e pra mim. Tá Obrigado, bacana. viu? Obrigado, Flavinha, mais uma vez, viu? Obrigada a você. Pessoal, a gravação aqui começou de uma forma diferente. Acabei de invadir a cozinha do Minas Lanches e a gente vai mostrar pra vocês como é que funciona a preparação dos lanches aqui. Eu tô aqui com a nossa amiga Solange, nosso amigo Pedro, ele tá montando aqui por enquanto. E eu queria que você contasse pra gente como é que faz a preparação certinha dos lanches e por que ele é tão especial. Ele é especial porque nós põe primeiro o molho especial, aí nós passamos o tomate, aí no terceiro nós já acrescenta a maionese, aí o quarto nós já põe alface, a batata palha, mais um pouquinho de maionese, aí nós já põe o milho. Põe o milho. Porque isso, se fizer de uma forma diferente, altera o sabor, é isso? Isso. Então, gente, aqui é diferente mesmo. E pra saber, pra conferir, só vindo aqui provar. Eu vou deixar agora vocês um pouquinho com vontade, tá? Não posso mostrar tudo, porque aqui tudo tem um segredinho. E a Flávia vai contar pra vocês um pouquinho mais como é que funciona e vai ficar com a melhor parte, que é o quê? Provar. Daiane, você achou que você ia chegar na melhor hora, mas eu tô aqui com esse maravilhoso Wesley, que é o proprietário aqui do Minas Lanches. E olha, que o slogan dele é bem isso mesmo, diferente de tudo e diferente de todos. Wesley, tudo bem? Tudo ótimo. Ai, que delícia estar aqui, né? Delícia mesmo é ver todos esses diferenciais que você traz nessa experiência gastronômica incrível que eu vim para Indaiatuba porque eu fiquei sabendo que o trem é bom aqui. O trem é bom demais. E essa mandioca recheada, me conta um pouquinho dessa mandioca aqui. Gente, olha isso aqui, é uma mandioca recheada. É isso aí. A mandioca, ela surgiu lá atrás, em 2016, quando eu criei o primeiro Minas, que era delivery ainda, né? Essa mandioca é uma inspiração em lembrança da minha mãe, né? Minha mãe cozinha muito bem, então tudo que a mãe faz, ela faz com muito amor. E hoje eu replico isso, trazendo para o Minas, que não é só vender, a gente tem que fazer com amor, né? Com certeza. Então hoje tudo que a gente faz aqui, tanto eu quanto os meus colaboradores, é tudo feito com muito amor. Então a história da mandioca, ela existe desde 2016 lá atrás. Como eu moro no estado de São Paulo hoje, e lá em Minas é tudo feito com muito carinho, né? E lá em Minas é rico, né, a mandioca, o aipim, a macaxeira, como todo mundo chama.
Então eu sentia muita saudade da comida da minha mãe. Olha isso, gente, pode falar. E nisso, numa dessas tentativas de tentar replicar uma comida da minha mãe, um erro que deu acerto e virou a mandioca recheada. E olha, deve ser assim, muito diferente, não só pela questão por ser uma mandioca, Sim. mas a questão do complemento, né? Você pode recheá-la com um sabor que você escolher. Tem muita gente que monta a mandioca da forma como gosta. Como eu tenho um público bastante grande e eu tenho um público celíaco, então pessoas que não podem com glúten podem ficar tranquilos, porque a mandioca não contém glúten. Nossos lanches hoje eles são divididos em 3 partes. É justamente por causa da dificuldade de chegar aquela salada fresquinha na mesa. E você viu que a salada chega fresquinha, o milho fresquinho, a alface fresquinha. E eu vi que tem as porções para complementar ainda mais. Sim, sim. E olha, além das porções, gente, olha que tudo. Esse pastel, ele tem a massa colorida. E você pode optar pela massa com sabores e também o recheio, tanto doce quanto salgado. Quanto salgado. Né? Então, é só vir, né? É só vir e prestigiar, gente. O Minas Lanche, ele tá de portas abertas pra vocês. Aqui é como casa de mãe, né? Sempre cabe e mais, olha, não cabe o todos. salão dele tem mesinha na calçada, é uma delícia. Tudo bem que agora começou o friozinho, mas não tem problema, porque você chega aqui, lanchinho quentinho, a mandioca quentinha. Então, é pra esquentar e comer super bem, né? Exatamente. E olha, diferente de tudo... Diferente de todos. Minas Lanches, vem! E hoje eu estou aqui nessa pizzaria, MR Pizzarias, com esse casal incrível, a Josi, o Sivaldo. E hoje eles vão contar um pouquinho pra gente da história deles, de técnica de enfermagem, a empresária, sócia do maridão, 30 anos de casada, né? E 15 de sociedade. Conta um pouquinho pra gente. Então, nós tínhamos um sonho, né, de termos nosso próprio negócio. Sim. Morávamos em São Paulo, meu marido sempre trabalhava em pizzarias e eu era técnica de enfermagem. Ele decidiu correr atrás do sonho dele e eu, como uma boa esposa, achei por bem apoiá-lo. Então eu abri mão da minha profissão, da minha carreira, para apoiar ele nesse projeto. Graças a Deus deu certo. No início, nosso começo foi numa pizzaria aqui na rua de trás, era bem menor, era só delivery, mas as coisas foram fluindo e sentimos a necessidade de ampliar e hoje estamos com salão, temos rodízio, temos nossa segunda unidade, né, que fica mais para o outro lado da cidade. São 2 unidades aqui em Isso. A unidade do Jardim Maritacas atende mais o público, né, do Morada do Sol, Jardim Paulista e aqui mais na região central. E você entra onde tudo isso aqui? As ideias, como é que funciona? Um trocando ideia de um para o outro, né, Josi? Eu acho que cada dia que passa a gente está melhorando mais um pouco e vamos continuar aí. São 3 tipos de massa, né? 3 tipos de massa. Tem a massa sem glúten, né? Sim. Tem a massa lá integral. E aqui é uma pizza doce, né? Que é o carro-chefe de vocês. carro-chefe. Qual que é o sabor dela? Aqui a gente chama ela de cheesecake. Cheesecake. Né? Isso. E esses aqui, conta pra gente um pouquinho. Essa daqui é a pizza a gente botou o nome de Amor e Paixão. É uma pizza bem procurada na pizzaria, né? Sai bastante, bem. Então tem opções aqui para quem é vegetariano, né? E tá ali fazendo aquela dietinha e elaborado por uma nutricionista, né? Isso, aqui é a gente tem um mini cardápio fit, né? Sim. Que com a massa integral, as calorias são contadas, é tudo colocadinho lá, cada sabor, a quantidade das calorias. Sim. E a massa sem glúten, que agora tá pegando, que as pessoas, ela tá sendo bem procurada. E também, como a gente pode ver aqui, nós temos as esfirras, né, gente? Que tá com uma cara ótima, super quero provar.
Então eu convido vocês aqui da região de Indaiatuba, porque eu já garanti, ó, no meu coração, vindo pra cá, MR Pizzaria. Então bora, vem! Gente, quantas delícias! E olha, que eu vou dizer pra vocês. Eu estive lá, vocês conferiram aí, o Tabacana Pastéis. Carlos, vocês são incríveis. Gente, uma super dica, o que eu mais amo lá do Tabacana, sabe qual é? É de fraldinha desfiada com catupiry e azeitona. É surreal. Se você estiver passando por Indaiatuba ou é de Indaiatuba, já vai lá e escolhe esse, que é uma ótima dica. Minas Lanches, Wesley, maravilhoso esse sanduíche. E essa mandioca recheada. O que é isso, homem estranho? É bom demais, viu? Vale a pena vocês ir conhecer lá o Minas Lanches, hein? E MR Pizzaria, eu super amei experimentar uma pizza com a massa sem glúten. Olha, se tiver de dieta, pode também saborear essa pizza sem peso na consciência. E agora, tá chegando ao final nosso programa de hoje. Ai, que triste, né? Então, de volta aqui nos estúdios, diretamente aqui de São Paulo, eu agradeço a sua companhia, a sua audiência mais que especial. E desejo a você sempre uma semana abençoada, com muitas alegrias e amor no coração. E espero que você esteja sempre em dia com você. Um beijo e até sábado que vem. Tchau!